Oi, gente, para você, bom dia, comunidade. Obrigado você estar vendo o nosso vídeo. No programa de hoje, super especial, uma entrevista com um teólogo, professor, publicitário, pastor, amigo, Leandro Pasquini. Ele fala sobre a historicidade da igreja, 499 anos da Reforma Protestante. Antes disso, o que rolou, como a Bíblia foi formatada, quais são os livros, a igreja contemporânea, porque o evangelho tem se perdido em muitas das suas frentes. Não o evangelho no sentido da palavra de Deus, mas os evangélicos, os ditos cristãos, até mesmo ele tem uma palavra sobre os católicos, muito importante, a história, muita informação para você, Leandro Pasquini, daqui a pouco. E eu também quero chamar você a atenção, você e eu vamos ver agora uma fala, um vídeo, uma conversa do senador Magno Malta. Ele subiu no parlatório do Senado e propôs a PEC do teto de salário para os legisladores que, se passar, e precisa muito do seu e do meu apoio, se passar é totalmente excelente. Gostaria que você visse aí a fala do senador Magno Malta e daqui a pouco eu estou de volta. Valeu! Há uma outra coisa. Acho que o governo, o sacrifício tem que ser de todos. O governo precisa mandar uma outra PEC para cá, eu acho, para completar. Chamar o presidente do Senado, o presidente da Câmara e a presidenta do Supremo. Tem que fazer um teto para os grandes salários. Nós não podemos conviver com gente desempregada e o pequeno empresário não pode investir e contratar mais uma pessoa porque da empresa dele foi subtraído porque tem juiz que ganha 100 mil reais. Porque tem funcionário do Senado que ganha mais de 60 mil reais. Se colocar um teto para todo mundo, por exemplo, nessa crise, bora para os mesmos 20 anos. Um teto salarial de 15 mil reais. Ninguém vai morrer de fome, não. Nem ministro supremo, nem senador, nem deputado federal. Um teto salarial para todo mundo. Por 20 anos, até nós sairmos do fosso. E olha que 15 conto é muito dinheiro. E ainda temos que conviver com a história e a forçação de barra do ex-presidente do Supremo, o ex-ministro e ministro, ex-presidente Lewandowski, que nessa mesa aqui, presidindo o impeachment, fez uma lambança que só Steven Spielberg faz no filme dele. Aquele fatiamento que não cabe na cabeça do homem mais indoto dessa nação. Estava fazendo força. E nós não podemos dar aumento a ministro de Tribunal Superior em hipótese nenhuma. Se nós não podemos dar para as outras categorias, como fazer isso? Então tem que vir uma outra PEC para cá, num acordo dos três poderes. Os três poderes precisam entender que os órgãos desse cidadão chamado Brasil entrou em estado de falência, está na UTI, está amputado, está doente, precisa de cuidados. E como subtrair de um empresário que tem 10 empregados, 30 empregados? É por isso que a carga tributária é desse tamanho. Porque como que um funcionário de tribunal não, porque incorporou, eles têm direito, ganha 50, 60 mil reais, 100 mil reais. E nós vamos ficar vendo uma população de 13 milhões de desempregados, chamando o Brasil para essa PEC que é amarga, e infelizmente tem que vir, mas é preciso vir, é preciso ter uma outra PEC com acordo dos três poderes, acordo verde e amarelo, acordo de brasileiros, de quem tem sentimento nativista, de quem ama essa pátria, esse chão natal. Reduzir salário por 20 anos. 15 mil reais está bom demais para senador. Está bom para deputado federal. Está bom para ministro de Tribunal Superior. Ora, se tem cidadão vivendo e convivendo com a sua família, ganhando 800 reais, 1.200 reais, alguns pagam aluguel. Olha, meu irmão, eu não tenho nada. Eu tenho um patrimônio porqueira, mas um grande patrimônio para um filho de uma faxineira que saiu de lá de onde saiu. Reduzir meu salário para 15 mil reais hoje
eu ainda continuo sendo um privilegiado, ganhar 15 mil reais. Os outros lá estão querendo um aumento para botar mais 6 no salário deles, para chegar a quase 40. Como é que um juiz, na cidade que ele mora, onde ele tem a casa dele, o cara ainda recebe auxílio moradia? Isso é safadeza! Os caras falam, não fala não, porque é juiz, é ministro. Rapaz, não faça essa doidice, não. Eu tenho lá medo de juiz, rapaz. Eu tenho medo do juiz de Deus. Só de Deus. Então eu acho, vocês estão me vendo na rede social, comece a se movimentar. Os 3 poderes têm que reduzir salário por 20 anos. Rapaz, aqui no Senado é forte. Eu me lembro quando cheguei aqui, eu tive que trazer uma pessoa para dirigir de fora. Os caras falaram, não, senador, aqui somos nós. Eles passam 8 anos e vão embora. Perdeu a eleição, nem volta mais. Mas nós estamos aqui há 30 anos. Você vai num lugar, tem uma loja, num shopping do tamanho disso aqui. O nome dessa loja aí, o rapaz é funcionário do Supremo. Que desgraça é isso, velho? Dono de restaurante, dono de hotel. Que desgraça é isso, velho? Eu acho, senador Rigolfi, que o presidente Temer tem essa obrigação de chamar Carmen Lúcia, chamar o presidente Renan, chamar Rodrigo Maia, sabe? Na próxima pesquisa, o povo não ia desclassificar tanto o poder legislativo, não. Ia dizer, olha, estão tomando atitude, estão sangrando, porque cortar na carne remédio amargo para os outros é bom. Nós precisamos participar disso. Nós precisamos participar disso. Portanto, senhor presidente, essa é a minha palavra. E lhe agradeço ter me cedido a palavra, a sua sensibilidade, capacidade legislativa, entendimento do regimento interno, que me deu a palavra sem eu estar nem inscrito, para falar quase 1 hora. Obrigado, senador Rigolfi, por ter me dado a oportunidade de ter feito essa parte tão significativa. Mas hoje eles estão querendo mudar a situação, é legalizar jogo, é legalizar bingo, sabe? É botar o dinheiro da contravenção, dinheiro de sangue, dinheiro de tráfico de droga. Isso é que eles querem, nós vamos lutar até o final. O que tem que fazer é um acordo de redução e reduzir, fazer um teto salarial também por 20 anos. O Magno Malta é muito corajoso e se essa PEC passar, nós teremos um pouco de respeito no cenário dos deputados, dos senadores, tanto desmando, tanta mamata, e ele propõe de forma veemente uma lei que precisa muito do apoio da sociedade, ok? Reflita sobre isso e apoie, mande e-mails para os senadores, mande e-mails para os deputados, pressione, se organize, faça caminhadas, tome as ruas, porque é uma PEC muito importante. O Brasil tem jeito, e esse jeito quem dá é você e eu, tá bom? Vamos agora na primeira parte da entrevista com o Leandro. Vou dividir em 3 partes essa entrevista, quase 2 horas de bate-papo. Então eu divido em 3 partes, você fica hoje com a primeira parte e daqui a pouco a gente volta. Bom dia, entrevista de hoje tem o grande privilégio de receber ele que é teólogo, o homem é teólogo, estou mexendo aqui no computador. Ele é formado em publicidade também, ele deve fazer propaganda da igreja, deve ser isso. Leandro Pasquini aqui no Bom Dia Comunidade, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Entrevista. Bom dia. Eu trouxe você, que na verdade é bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe que hora que a pessoa está assistindo. Sim. Mas eu trouxe você aqui para falar um pouquinho, Leandro, respeitando o seu currículo que eu conheço. Você fala muito da história da igreja. Sim. E nós tivemos há poucos dias a redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, uma questão sobre perseguição religiosa, Sim. intolerância religiosa. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria que você me contasse sobre a história da igreja. Fala alguma coisa aí para quem está assistindo a gente. Bom, pensando em termos de igreja cristã, nós temos que voltar para o primeiro século. Existe uma divisão que vai ser feita aí entre o judaísmo e o cristianismo, que vai começar no primeiro século.
E depois de Cristo, é inegável que nós temos um impacto na sociedade, tanto que no mundo ocidental nós dividimos o nosso calendário entre antes e depois de Cristo. De fato, ele causou um impacto, creia você nele ou não. Quando você diz no mundo ocidental, você faz uma divisão entre o mundo oriental. Sim. No mundo oriental não há essa divisão? Depende do local, não. É óbvio que se nós De bate-pronto assim. optarmos por Rússia, ela está no mundo, ela está no Oriente, mas sim ela segue nosso calendário. Quando nós tratamos de mundo oriental, nós estamos olhando mais para trás, para aquilo que aconteceu nos primórdios. Então, um país como Rússia, nos primeiros séculos, não tinha nenhuma importância. Nós estamos falando de um mundo que vai ser dividido principalmente ali na Europa, entre a Ásia Menor, aquilo que nós conhecemos hoje como Turquia, Israel. Aquilo era considerado, até o norte da África, aquilo era considerado como o mundo oriental. Aquilo era o centro do mundo. Junto com o mundo ocidental, que é o que hoje nós conhecemos mais ou menos como a Europa, né? Então existia uma divisão porque aquilo era ali que se concentrava a atenção do mundo. Aquilo era o mundo da época. Então o Império Romano, se nós pensarmos que o imperador romano ele dominava o mundo, o que ele dominava? A Europa, que nós conhecemos hoje, o mundo oriental, que aí vai compreender toda aquela parte ali que diz respeito a Israel e outros países mais para o lado, que vão se estender pela Arábia e outros países ali, que hoje nós conhecemos como Oriente Médio, tá? Norte da África e parte ali, um pouco ali do Egito, mais ao sul, mas o mundo se concentrava ali. Então, quando eu vou falar sobre Oriente, eu estou me dirigindo muito mais a essa região do que tratar mundo oriental moderno que nós conhecemos hoje. E aí o que aconteceu foi que houve um impacto. Os cristãos e os judeus, eles viviam sob um regime imperial no qual os romanos tinham acabado de derrotar os gregos, dominavam, e eles viviam debaixo desse regime. Tanto que Jesus, numa famosa frase dele, para os seus discípulos vai falar: dai a César o que é de César. Ele entendia a ideia de que existia um governo acima dos judeus e que deveria haver obediência, desde que essa obediência não ferisse os princípios cristãos. Mas tem que ser ainda, nos dias de hoje tem que ser assim. Exatamente. É que tem o pessoal confundindo. Agora, nós temos que entender que naquela época, de fato, eles viviam como uma subcultura. Era o Império Romano que dominava, era a cultura romana que dominava, e eles eram, de certa forma, permitidos que mantivessem a sua cultura, a sua língua, o seu país, a sua religião, mas eles pagavam tributos, eles deveriam obedecer às leis romanas. Isso você entende, se você não entender assim pode me corrigir, que isso era uma esmola do Império Romano para não haver problema? Ok, dá pra... Vocês ficam aí com a cultura de vocês, mas obedeçam a nossa... Paguem os tributos que a gente deixa você em paz. Mas não era isso que acontecia. Porque eles de fato eram perseguidos. Quando a gente chega perto do ano 60, caminhando da década de 60 do primeiro século, nós começamos a ver uma intolerância generalizada para com os cristãos, porque o cristianismo começou a crescer. Os próprios judeus ficaram até incomodados, porque alguns judeus estavam se convertendo ao cristianismo, não entendendo que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e que os judeus deveriam olhar para Cristo no Antigo Testamento e não olharam. E essa perseguição começou a acontecer porque isso incomodou também o Império, porque outras pessoas começaram a ver que os romanos, que gregos, que sírios começaram a olhar para o cristianismo como de fato uma religião verdadeira. E aí a coisa começou a fomentar, as pessoas começaram a perceber que isso estava gerando um determinado conflito, não vou dizer religioso, mas também acabava acontecendo.
Alguns imperadores ou césares, eles gostavam de ser reverenciados. Como os deuses, né? Exatamente. Isso já vem desde antes. E aí eles começaram a dizer, não, nós não vamos fazer isso, nós não vamos adorar, nós só adoramos um único Deus. E isso começou a gerar umas revoltas aqui e ali, tanto que no ano 70 Jerusalém é destruída junto com o templo, que foi inclusive embelezado pelo próprio Herodes. E aí a perseguição começou a aumentar cada vez mais. Ela não foi ininterrupta até o quarto século, mas ela teve picos. Com isso, a igreja começou a funcionar de forma, eu não vou dizer assim underground, né, subterrânea, mas ela não era aquilo que era antes, em evidência. Dependendo do imperador que subia, a perseguição ela aumentava ou diminuía. Mas sempre houve essa perseguição? Sempre havia a perseguição. Você ser um cristão, naquela época, era sinal de que você seria perseguido em maior ou menor escala. Então, não existiam o que nós podemos chamar hoje de cristãos nominais. Não existia católico não praticante? Não. E nem crente não praticante? Aliás, naquela época não existia a nomenclatura. Existia uma nomenclatura cristã. Você era um cristão ou não, você cria em Cristo ou não. E aí a coisa se seguiu para o segundo século, a teologia foi se desenvolvendo, surgiram heresias, a teologia foi se desenvolvendo por causa disso, surgiu uma heresia, uma ideia errada, e aí homens eram levantados condenando isso, então eles criavam teologia, boa teologia, e isso ia se desenvolvendo. Havia sempre alguém que fiscalizava. Sim, existiam o que nós podemos chamar de, como a Bíblia própria chama, de bispos, ou de pastores, ou de presbíteros, aqueles que supervisionavam a igreja. Eram os bereanos, né? Pegava, olhava, tá certo, continua, não tá certo, papai. Eles viam que surgia uma heresia, então eles falavam, olha, a Bíblia não diz isso. E aí eles escreviam. E a teologia começou a ser construída. Não existia, antes só existiam os escritos. Mas a teologia começou a ser construída a partir dessas disputas que houveram, pessoas falando coisas. Eu vou te dar um exemplo. Por conta da ceia do Senhor ser celebrada, Jesus fala: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Mas as pessoas tomavam literalmente a ideia de que a carne estava sendo comida. Rumores populares surgiram dizendo que os crentes eram canibais. Uau! Exatamente. Então, a igreja teve que desenvolver uma teologia em volta da ceia do Senhor para se contrapor a esses rumores populares que estavam surgindo. Quer dizer, apresentar um antídoto. Exatamente. Isso é fazer teologia. Mas agora, só para abrir aqui um parênteses, eu acho que a gente está precisando desse povo hoje em dia. Existe. São poucos, só que eu estou ouvindo tanta e vendo tanta heresia que eu estou ficando com medo. Esse povo existe, mas às vezes o que chama mais atenção não é uma boa teologia. Não é uma teologia que vai voltar para os primórdios. É uma coisa nova, que atrai, que faz o olhinho da pessoa brilhar. É o mercado, isso que ele está falando, é o mercado. Também, né? A gente olha para a música gospel hoje, né, da forma que ela está crescendo, e vê que muitas vezes falta muito conteúdo bíblico ali. É um conteúdo antropocêntrico que agrada o homem, e isso é popular. Agora, agradar a Deus... Cristocentrismo não tem. Não tem. É muito hedonista, né? Exatamente. É muito estômago, né? Então, assim, o que acontecia é que se você era um cristão naquela época e concordava com aquilo que estava sendo pregado, você iria ser perseguido, seja pelo império, seja por esses que eram contra. A teologia foi se desenvolvendo, chegamos no terceiro século, e é um século de extrema perseguição, onde a igreja ela vai ver dois dos piores imperadores que o Império Romano teve no que diz respeito à perseguição. Cláudio Nero. Décio e Diocleciano. Cláudio Nossa, Nero vieram... Nossa, eu fui ótimo. Eles vieram um pouco antes. Eles foram ruins. Mas que pior que eles, né? Foi bem pior. Décio e Diocleciano foram o que de pior a igreja viu.
E aí, Se você vai colocar o nome do seu filho de Diocleciano, você já ouviu aqui o teólogo, né? a menos que você seja contra o cristianismo, não coloque o nome do seu filho de Décio, né, ou de Diocleciano. Mas de repente chegamos no IV século e surge um homem chamado Constantino, que é famoso, tem muitos mitos a respeito dele, inclusive a ideia de que ele legaliza e oficializa o cristianismo. Ele não oficializa, ele torna o cristianismo legal. Então a perseguição para com Constantino, mas ela só vai ser a religião oficial do Império com Teodósio I, lá na frente. Eu preciso ficar te pontuando. Na sua opinião, Constantino foi um bom instrumento de Deus? Não. Não, porque é o seguinte, se você conhece a fé cristã, você vai entender que eu não posso impor que você se torne um cristão por minha força, por minha vontade ou por vontade do Estado. O próprio conceito cristão é isso. Não, tem que ser algo que você entende, você entendeu que Cristo morreu na cruz para pagar o pecado que você merecia estar pagando naquela cruz. E isso só vai acontecer quando você entender. Então existe entendimento, não é algo irracional, não é algo emocional, não. É algo que você tem que entender, compreender e pela fé aceitar. Endor. Exatamente. E o que ele fez foi transformar um império que ia ter, isso é discutível, tá? A estatística é discutível, mas um império que tinha mais ou menos dos seus 13 aos 15% de cristãos, e eu estou falando da maioria de cristãos ali sérios, dedicados, porque estavam sob perseguição, contra 85% de um império que era um império pagão. Então não tem como da noite para o dia falar assim, olha, os pagãos vão ser perseguidos e só os cristãos estão livres. O que o pagão vai falar? Opa, eu não estou afim de morrer, então se chegar uma espada perto de mim, eu sou cristão. Só que ele não deixou de ser pagão por dentro. E aí o que aconteceu foi que o imperador começou a participar dos cultos que antes eram cultos escondidos. Então aí aquela construção fabulosa que antes era um templo pagão passou a ser uma construção onde o imperador ia cultuar o Deus verdadeiro. O cristianismo ficou pop, então? Ficou. E com um problema, a paganização começou a entrar na igreja. Houve essa questão do sincretismo. Exatamente. Agora existe um cristão verdadeiro cultuando a Deus junto com um pagão. Isso não é um problema. O problema é quando os conceitos pagãos entram. Exatamente. E foi o que 85% fez sobre 15%. E pior, o que é, como é que nós vamos explicar, digamos, nós não vamos derrubar esse local bonito que a gente tem aqui. Como é que nós vamos explicar essa imagem? Porque nós cristãos não adoramos imagens. O próprio Deus vai dizer isso no livro de Êxodo, no capítulo 20, de que Deus não pode ser contido numa imagem. E nós não somos devotos a isso. Mas tem uma estátua da deusa Diana dos Efésios e ela está segurando uma criança. Fala que é Maria segurando Jesus. A gente não vai cultuar essa imagem. Isso é fato. Isso é fato. Agora, até aí não seria problema. O problema é que o pagão ele adora a imagem. Então, com o passar do tempo, não é uma coisa escancarada. É uma coisa que em doses homeopáticas, sutis. Sapatinho de algodão. Exatamente. A coisa vai mudando. E aí a coisa começou, o paganismo começou a entrar na igreja e a igreja começou a mutar. O evangelho, que antes era uma coisa para pessoas sérias, para pessoas que levavam Deus a sério a ponto de perder as suas vidas, passou a ser algo fácil, como hoje é. Você mesmo falou, o popular está entrando dentro da igreja. Aquilo que agrada ao homem está entrando dentro da igreja. E não aquilo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que seguir a Cristo não é uma carreira fácil. É porque, em suma, eu costumo dizer isso, Leandro. Em suma, eu não quero ir à igreja. Eu não quero adorar a Deus. A minha essência, que é uma essência
de pecado não quer levantar a mão, não quer se curvar. Sim. Eu não quero fazer isso. Sim. E o que você está me dizendo é que os dias de hoje uns estão muito diferentes. Não, eu creio que é um ciclo. Salomão, tudo que já foi. Exatamente. Será Ele já disse isso antes em Eclesiastes. E aí o que aconteceu? Os poucos crentes sérios, digamos assim, que restaram, eles buscaram um ideal de vida longe dos grandes centros. Foi aí que começou a vida monástica. Bom, eu vou viver buscando a Deus, me abstendo de toda essa poluição que está havendo nos grandes centros. E começou com um bom ideal, era um ideal positivo, mas o ideal cristão não é viver longe da cultura, longe das pessoas, longe de influenciar positivamente. Mesmo porque ser crente num lugar onde você não é tentado, não é muito mais fácil. Exatamente. Não é assim, não digo que é uma garantia de uma vida de santidade, mas de fato é mais fácil, vamos colocar dessa forma. Irmão, ser crente, ser cristão, vendo o jardim bonito e passarinho cantando, bem ser cristão ali no trânsito da ali. Mas é verdade. E aí o que aconteceu foi que a igreja foi mutando, poderes foram concedidos ao bispo de Roma, que antes ele tinha um título interessante no segundo século, de que ele era o maior entre os iguais, como alguém que iria pastorear pastores, o que é um ideal muito bom, que tem que acontecer. Aliás, tem muito pastor hoje em dia que sofre justamente por não ser pastoreado. Tem cuidado. Né? Exatamente. Mas, principalmente com a queda do Império Romano e a mudança da capital do Império para Constantinopla, tirou de Roma as atenções de um centro que vai exercer poder civil, poder legislador em relação às cidades ou inclusive países circunvizinhos. Então deixou em Roma simplesmente a autoridade religiosa, mas alguém tem que cuidar da cidade, alguém tem que cuidar dos arredores, alguém tem que cuidar das questões políticas, e isso ficou na mão do bispo de Roma. Então ele vai ganhando poderes, ele vai ganhando cargos, ele vai muito mais do que uma autoridade religiosa. Ele vai inflando. Exatamente. Tanto que nós chegamos no ano de 590, quando Gregório I ou Gregório Magno, ele vai atingir um nível de poder que é incontestável, porque ele era um cara muito versado em várias coisas, não só no que diz respeito à teologia. Embora ele tenha escrito teologia que cristãos são de certa forma contra, coisas ruins. Entendi. Mas ele foi muito convincente no que ele escreveu. Tem muito político bom. Tem um aí que é bom que fala, estão tentando prender ele, né? Mas aí a coisa começou a se desenvolver, e é nesse momento que a história da igreja vai se dividir entre história antiga e história medieval. De uma igreja que era uma igreja de certa forma positiva antigamente, com os pais da igreja, para uma igreja que vai passar por uma era de trevas, deixa eu que ou a famosa Idade Média. Deixa eu só tentar construir aqui, porque você vai falando e eu vou te perguntando, e isso às vezes confunde as pessoas. Então nós temos a igreja, nós temos ali o Atos dos Apóstolos, Sim. Nós temos a perseguição e a dispersação. Nós temos as cartas do Paulo às igrejas, Sim. umas dando apoio, outras... Isso tudo ainda no primeiro século. E aí, a grande figura dos Atos dos Apóstolos para esse novo tempo que você está dizendo é o Constantino? Eu creio que ele foi quem foi o divisor de águas. Ele, nesse ponto, vamos colocar assim, ele é o cara. Na minha visão, não positivamente, porque ele tornou o evangelho algo fácil. E se nós olharmos para aquilo que Paulo coloca, ele era arrogante, né? Jesus, tinha uma cidade com o nome dele, Constantinopla. Meu Deus. Nós vamos ver que o cristianismo não é algo simples, não é uma carreira fácil. E foi o que Constantino tentou fazer. Eu não estou dizendo que a intenção dele era fazer com que as coisas caminhassem como caminharam, mas ao que ele fez...
Mas aí, deu um rumo para a história de forma negativa. eu em relação à lembro, igreja. e do pouco conhecimento que eu tenho, foi conveniente para ele pegar a força dos cristãos, porque por mais que essa igreja fosse perseguida, e a gente sabe, quanto mais a igreja é perseguida, ela Mais é a ela igreja cresce. de Cristo, É. mais ela cresce. Ele era um homem experimentado. Ele falou: meu, vamos fazer o seguinte, vem para dentro. É tudo uma conjectura, porque assim, até a conversão dele é algo que nós não sabemos se é verdadeiro. Quando ele estava para enfrentar quem era o imperador romano, ele estava para invadir a cidade de Roma com um exército extremamente inferior. E dizem que ele teve uma visão, onde ele viu aquele famoso símbolo que é usado ainda hoje por muitas igrejas católicas, que vai parecer para nós o que? Um X e um P. Sim. Na verdade são as iniciais do nome de Cristo em grego. Eu sempre achei que fosse Pio 10. Então. Não, é o que seria para nós, né, o C e o R do nome de Cristo, né? Mas ele viu isso no céu, nos ares, e dizem que ele ouviu uma voz: com esse sinal você vai vencer, ou com esse sinal vencerás. Então ele pegou esse símbolo antes. Não, mas isso está na história dele. Registrado. Uau. Registrado. Eu não duvido disso. Pode ser. É assim, nós só não podemos atestar que isso é verdade. O Bill Gates pegou essa ideia, sabe? XP. Viu no Windows. Ele gostou, né? Mas aí ele pintou nos escudos dos seus guerreiros, dos seus soldados, e dizem que os soldados romanos que estavam dentro da cidade, que iam guerrear com eles, ficaram apavorados. E foi por conta desse sinal que Constantino venceu a batalha na ponte Milvio. Mas o Constantino vem de lá com o exército menor e inferior, e eu sou fascinado mesmo com essa época da igreja. Mas esses soldados romanos, eles eram cristãos? Não. Eles eram do Império, eles eram soldados do Império. Quando eu digo cristão, a influência do cristianismo já tinha chegado em Roma? É o que eu estou te falando. Nós tínhamos 15% de cristãos no Império. A porcentagem de cristãos em Roma, eu não tenho como precisar isso. Roma é uma cidade promíscua. Não vou dizer, se eu pensar aí que 3%, 5%, talvez. Mas ia ser muito difícil ter assim, um número significativo de pessoas no exército romano servindo ao imperador dessa forma enquanto cristãos. Vamos aqui usar um pouquinho da nossa imaginação. Vamos conjecturar aqui. O exército romano ficou melindroso porque o cara pintou um X e um P no escudo? Para eles, o que esse símbolo significa? Possivelmente nada. Mas para os soldados de Constantino, isso foi: eu recebi uma mensagem divina dizendo que nós vamos ganhar. Verdade. Esse é o poder da fé. Me lembra a feiticeira, né? Diga ao povo que eu serei vencedor, mesmo que ele não fosse vencedor, mas mantenha a fé dos meus soldados. Você vê muito isso em filmes de época, né? Sim. Sempre tem uma Exatamente. Eu não falei para você que era muito bacana? Falei para você que era bom? Então, Leandro Pasquini, essa foi a nossa primeira parte da entrevista. Semana que vem tem a segunda parte. E eu quero que você reflita sobre tudo que nós conversamos. Não se ofenda, porque muitas vezes ele, por ser um estudioso, um historiador, fala de coisas que talvez sejam ignorantes a você e a mim. Então, não entenda mal e aprenda. O conhecimento e sabedoria é muito importante para dar direção para o ser humano. E aqui, terminando o Bom Dia Comunidade, eu quero dar um conselho a você. Preste atenção no que você fala. Não seja tolo, não destrua com as suas próprias mãos. A sua fala, a sua veemência no sentido de falar sem pensar, pode matar uma pessoa. Destrói, derruba, coloca as pessoas muitas vezes em estado de depressão. Então, construa, não destrua. É o meu toque para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor reflita o rosto dele sobre você e que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor te encontre e te dê a paz. Uma excelente semana, Deus te abençoe
e a gente volta.